é furiosa, pensa na mulher furiosa, né? E ela é cega. Então, é como a história do Rio Grande do Sul, né? A minha pajé disse o seguinte: cobrem-se a terra de cimento, a água não tem para onde ir. Então, e daí os não indígenas falam, é o apocalipse. O apocalipse chegou. Vamos, mas não é Deus que está matando as crianças lá em Israel. São os homens. São pessoas, são humanos, não é Deus. Sabe? Então Deus quer. Não. Eu acho que todos os livros sagrados falam, não mate. Não mate. Então, seja o que for que está acontecendo lá, não é sagrado lá em Israel. Porque a mulher não mata, não mata. Né? Então, não sei que Deus que é. Mas não é o Deus criador de tudo. Porque o Deus criador de tudo diz, não mata. Né? Então, mas as pessoas parece que têm dificuldade de pensar isso. E se aconteceu a pandemia, e aconteceu tudo isso, e ainda as coisas estão assim, tão pior? Não, tão melhor. Porque tudo que estava embaixo do pano, estava escondido, o véu se rasgou. Está aparecendo. E quando as coisas aparecem e é dita e é mostrada, os algozes vão recuar. Né? Porque antigamente se fazia, a mulher não podia dizer nada, as crianças não podiam dizer nada. Agora não, gente. Então, a energia está vibrando. Vocês têm que entender isso. A energia está vibrando, a energia feminina está vibrando. O que nós mulheres temos que cuidar para a gente não fazer a mesma coisa que os homens fizeram, né? Então, nós mulheres estamos entrando, estamos se empoderando, como ela aqui, né? Com todo esse poder falando. E eu quero abrir espaço na Caena para que outras mulheres venham falar sobre si, mostrar. Olha eu não imaginava isso. Quanta coisa linda ela falou. Quantas possibilidades, né? A gente sabe que essa semana mesmo teve uma crise de dengue na cidade, né? Não aconteceu. Os mosquitos eu acho que não gostam muito do meu sangue. Que bom, porque eu já peguei 2 vezes, gente, não desejo pra ninguém. É muito triste. Como a Selma tá falando, a gente pensa assim que o mundo vai acabar, como você já falou hoje, já numa bomba. Não, gente, a bomba é o nosso livre, o Deus deu pra nós o livre-arbítrio. Agora depende não acaba nada, gente. Depende de mas nós. Mas colocar na cabeça, vai acabar. Criou-se o apocalipse como uma maneira de domínio, de medo, sabe? Na verdade, o Bruce Lipton mesmo fala, né? A gente tá todo mundo acreditando tanto, e criando situações para que isso aconteça, né? De repente, uma hora doida e dá A gente tem que, nas nossas pequenas atitudes, estar tomando elas para que lá para frente não aconteçam coisas piores, porque depende de nós, as nossas atitudes, o que nós vamos mudar hoje vai refletir no que vai acontecer lá na frente, né? E como você já tinha dito, o nosso livre-arbítrio, ele nos proporciona que a gente tome atitudes que às vezes não são condizentes com aquilo que precisa ser tomado. E esse livre-arbítrio, ele pode ser tanto para bom como para ruim. Na verdade, recentemente, uma doutora em direito, ela entrou em contato comigo, ela é a primeira pessoa também que me pediu isso. Como esses dias alguém me pediu na escola, você já foi perseguida por isso? E eu parei assim e falei, meu Deus, finalmente alguém me fez essa pergunta. Agora, pelas questões indígenas, né? Agora uma doutora em direito, ela não é daqui, eu vi que ela é lá do Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, não sei. Ela diz que ela gostaria de saber melhor sobre isso que eu falo, sobre essas profecias, o que foi realmente que eu ouvi dos Quichuas, que eu ouvi dos Dakota, que eu ouvi dos pajé na aldeia, que eu ouvi do astral quando eu estava na força da ayahuasca, porque foi na força da ayahuasca que eu vi a pandemia. Eu vi um mês antes de acontecer, 15 dias depois eu tinha uma vivência aqui com a pajé,
nessa vivência, eu entrei em transe, sem medicina, eu fiquei na terra, e eu com o rosto na terra, tava muito quente, eu vi um monte de gente internada, e eu só via o braço das pessoas, e os hospitais, assim, aquele monte de gente, e eu queria ver o rosto, porque eu levava pra mim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com a minha família? E daí via que aquilo era mundial, né? Daí a minha mente expandia assim, eu via todo o planeta, né? E na época eu falei, quem estava aqui na Caena, na época a gente tinha muitos funcionários, a gente tinha empresa grande aqui, e todos acreditaram em mim. E a Caena se preparou com matéria-prima para poder passar a pandemia e produzir o que ela produzia aqui na época. Então, e na época que eu tive essa visão, essas visões, veio também uma receita de uma garrafada. Eu vim pra internet, falei sobre a garrafada. Até hoje a minha mãe guarda essa garrafada, pra ela cura tudo, né? Qualquer coisa que ela sente, ela vai lá e toma uma colher dessa garrafada. Eu vim ensinar a minha família, graças a Deus, ninguém passou por dificuldade, ninguém pegou o vírus, ninguém foi internado, tá? E foi tudo em visão, tudo no astral que eu trouxe isso, sabe? E muita coisa ainda eu vi que vai acontecer. E eu não falo, né? Eu fico ouvindo os fatos, eu falo das vivências aqui, mas depois eu vejo os fatos. E a gente vê que acontece. E eu falo, meu Deus, porque o próprio Cristo falou, olha o fruto, né? Então, é muita coisa. Eu falo, será que é verdade? Mas depois eu vejo o que aconteceu. Eu falo, não é que é. Tá vendo? Então, é só confirmação, então, né? essa pessoa, eu acho que ela quer entrar em contato, que ela quer ouvir. E tem também a Beth Capone, uma escritora,